Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que teto constitucional incide sobre a acumulação de vencimentos e benefícios de pensão por servidores. O tribunal também concluiu o julgamento a respeito da possibilidade de pessoas físicas atuarem como amigas da corte, o chamado amicus curiae. A Constituição estabelece que a remuneração e o subsídio dos servidores públicos não podem exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o chamado teto constitucional, que hoje é de R$ 39.500. Um recurso proposto pela União questiona a decisão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aplicou a não incidência do teto constitucional, beneficiando uma servidora do tribunal que também é pensionista de um ex-servidor daquele tribunal. Houve sustentação oral da procuradora do estado do Rio Grande do Sul, que entrou como amicus curiae no recurso. Pensão e proventos ou remuneração possuem fatos geradores distintos. Ainda assim, tendo em vista essa circunstância, a literalidade da Constituição Federal previu teto sobre a acumulação das verbas. Tais premissas não possuem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é firme em aplicar o teto constitucional, inclusive ratificando tal entendimento nas recentes ADIs que analisaram os honorários dos advogados públicos. O acórdão recorrido entendeu que não incide o teto constitucional sobre o total recebido a título de proventos, como aposentadoria e a pensão por morte do marido. Assim, para efeito de aplicação do teto remuneratório, deve ser considerado o valor de cada parcela recebida individualmente. O relator, ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso da União. Aqui nós temos um verdadeiro paradoxo. Em um país em que tantos necessitam de teto, alguns querem fugir ao teto constitucional em relação ao que percebido. O ministro Celso de Mello abriu divergência. Sendo legítima a acumulação de proventos de aposentadoria do servidor público, com pensão por morte de cônjuge finado e também servidor público, o teto constitucional deve incidir, mas deve incidir isoladamente, separadamente, de modo individualizado. O plenário, por maioria, seguiu o entendimento do relator de dar provimento ao recurso da União. Foi apresentada a seguinte tese: ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da emenda constitucional número 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. O plenário também retomou o julgamento de agravo regimental apresentado por um procurador da Fazenda Nacional contra a decisão do ministro Celso de Mello, que negou pedido de participação no julgamento da ADIM como amicus curiae. 5 ministros haviam entendido que o recurso deve ser conhecido e não provido, e outros 5 entenderam que o agravo não deve ser conhecido. A ministra Carmen Lúcia apresentou o voto acompanhando a divergência. Peço vênias, como peço vênia aos eminentes ministros que o acompanharam, para acompanhar a divergência, presidente, não conhecendo do agravo regimental interposto, neste caso, pelo procurador da Fazenda Nacional. Penso que a questão pode sim ser trazida. Alguma pessoa física requer o ingresso, há esse interferimento, dada essa condição pelo relator, me parece que sim, pelo menos ao amicus curiae, há de se permitir essa discussão. Por maioria de votos, o plenário concluiu que é permitido recorrer quando um pedido para ingressar como amigo da corte é negado em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, a corte negou que uma pessoa física ingresse como amicus curiae nas chamadas ações de controle concentrado.